A Bloomcast faz 10 anos e como o Bloomcast é sinónimo de comunicação, seja em tecnologia, sociedade, saúde, energia, até educação e muitos outros, no regresso do podcast discutimos os desafios do presente, mas sempre com os olhos postos no futuro. Junte-se a nós e aos nossos convidados. Seja bem-vindo ao Bloom Podcast. Este é o Bloom Podcast e eu sou o Rodolfo Oliveira. O nosso convidado de hoje é o Miguel Caldas, Cloud Architect da Microsoft Portugal, uma empresa que é uma referência para qualquer pessoa que procura perceber como é que está a evoluir a tecnologia e o seu impacto em todas as dimensões das organizações e sociedade. O Miguel iniciou o seu percurso profissional numa das mais importantes tecnológicas da altura, a Digital Equipment Corporation, DEC, tendo desempenhado inúmeros cargos na Microsoft, sempre na interseção entre inovação, tecnologia e negócio. O Miguel tem uma licenciatura em Engenharia Informática e Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico e diversas formações em áreas de tecnológicas. Atualmente, o Miguel está numa das áreas onde a inovação está mais presente, a da cloud, apoiando clientes e parceiros a tirarem o máximo partido desta tecnologia. A nossa conversa vai tocar tudo isto, mas também o tema mais falado da atualidade, que é a inteligência artificial. Isto é a importância e o papel da inovação no futuro da sociedade e da economia e como podemos potenciar todas estas tecnologias neste percurso. Obrigado por estares aqui connosco. Ambiciosa a conversa. Muito obrigado pelo convite. Eu e o Rodolfo somos velhos conhecidos. Isto não é um primeiro contacto. Portanto, este resumo que o Rodolfo fez acerca da minha carreira podia perfeitamente ter feito de cor. Exatamente. Olha, Miguel, e eu gostava que as pessoas começassem também neste nosso podcast por conhecer um bocadinho a ti, portanto, conhecer o teu percurso, conhecer a tua ligação à tecnologia e como é que chegaste até onde estás hoje, claro, de uma forma resumida, senão não tínhamos espaço na conversa toda. Eu soube que tinha tendência para a tecnologia quando os meus amigos vinham a Lisboa. Eu sou da província, sou de Torres Novas, uma coisa a 100 km de Lisboa. Quando vinhamos a Coimbra nas visitas de estudo, enquanto toda a gente ia comer doces e visitar jardins zoológicos, eu punha-me nas livrarias e comprava revistas de tecnologia. E, portanto, foi aí que comecei a comprar circuitos integrados na Rua dos Condes, onde havia coisas dessas. Ainda levei os meus filhos a Dimofel e esses sítios míticos para quem gosta de tecnologia. Já está tudo desaparecido. Mas comecei aí. E depois sempre andei a acompanhar a crista da onda da tecnologia. Andei a trabalhar nas obras para comprar o primeiro Walkman da Sony, que era um dispositivo, o primeiro dispositivo no qual se podia escolher o que é que se lá punha dentro. Os rádios, transistores de ouvido. Eu sou velho, tenho 59 anos, quase 60. Os transistores de ouvido não se podia escolher muita coisa. Depois comprei computador também a trabalhar. Depois vim estudar Engenharia Eletrotécnica e computadores. Disseste informática, Rodolfo, por amor de Deus. É um crime, não se pode. Somos inimigos. Engenheiros informáticos e engenheiros eletrotécnicos não são a mesma família. Antes, pelo contrário. Os McCoys e os não sei quantos. Fui trabalhar para aquilo que na altura era a segunda maior empresa de computadores do mundo, a Digital Equipment. Tive uma passagem fugaz por um parceiro IBM, onde resolvi que IBM Portugal não era sítio para mim. Quando digo fugaz, foram 3 semanas, muito fugaz. Fugaz, sim. Tive 11 anos na Microsoft, na Digital, quando a Microsoft lançou o seu primeiro sistema operativo a sério, e quando eu digo a sério, eu falo do Windows NT, porque o Windows anterior era uma coisa que corria, umas máquinas que pareciam computadores, mas enfim. Foi o primeiro sistema operativo a sério e, portanto, vim parar a Microsoft por causa do Windows NT, porque acreditei que era naquele sítio que se ia desenvolver a grande novidade dos anos que se iam a seguir. O Dave Cutler, que fez o sistema operativo. Fez o mesmo que eu. Também. Fez o Windows NT. Fez o Windows NT. Veio da Digital fazer o Windows NT. É uma referência obscura, mas o David Cutler era o inventor do sistema operativo e da arquitetura de computadores da Digital, que veio a seguir trabalhar para a Microsoft. Que era considerada a mais avançada na altura. Certo. Portanto, eu vim atrás dele. Ou melhor, ele veio atrás de mim, mas antes de mim. E, portanto, é isto. Tenho andado sempre permanentemente agarrado à tecnologia. O Rodolfo ainda se lembra de algum tempo em que eu tive responsabilidades de gestão, não apreciei grandemente, portanto, passei rapidamente de novo a contribuidor individual e tenho mantido na tecnologia até hoje. E continuo a ser
ainda com quase 60 anos, de alguma forma, e perdoem-me a falta de modéstia, mas uma referência dentro da Microsoft. Quando se fala de tecnologia, as pessoas lembram-se de mim ainda. Acho que sim, é incontornável. Incontornável. Olha, e diz-me uma coisa, nós passámos uma parte de carreira juntos e tu continuaste, e antes até na DEC. Tu achas que há um elo de ligação entre todas as mudanças e as transformações que nós fomos assistindo? Ou o momento de corte é totalmente uma disrupção e não há nada de ligação? Ou há alguma coisa de comum entre estas inovações? É uma pergunta assim um bocadinho elaborada, mas... Primeiro que tudo, uma coisa que é comum é a disrupção em todas elas. E, portanto, há a disrupção do PC de secretária e tirámos, eu sou do tempo, enfim, eu sou um dinossauro tão grande. Não, o técnico era atrasado e eu ainda trabalhei com cartões perfurados, não é para esquecer. Mas o computador pessoal, de facto, foi uma revolução grande e foi uma revolução grande em que toda a gente dizia isto vai acabar com o trabalho de muita gente. Depois a seguir foi a internet, foi outra revolução muito grande, teve muito pouco a ver com a anterior, mas toda a gente dizia isto vai acabar com o trabalho de muita gente. E tem havido várias coisas destas ao longo do tempo. Estamos agora na inteligência artificial, como tu dizias há bocadinho, e toda a gente a dizer isto vai acabar com o trabalho de muita gente. Sendo verdade que estas disrupções são interessantes, ocorrem normalmente em momentos da história onde há uma série de condições interessantes. O PC foi, de facto, a capacidade tecnológica de fazer chips baratos. A internet foi a capacidade tecnológica de interligar pessoas de forma barata. E, portanto, a seguir monta-se em cima dessa pequena evolução tecnológica, de repente, um degrau. E tem acontecido isso ao longo destas coisas todas. Aconteceu o mesmo agora com a inteligência artificial, se lembrarem, e as pessoas têm uma memória muito curta. Mas, em janeiro de 2022, ninguém falava a sério em inteligência artificial. Começou-se a falar no ambiente dos developers numa coisa que apareceu no GitHub, chamado o GitHub Copilot, que era extraordinário, mas só os developers é que deram por aquilo. Depois, em novembro, apareceu o ChatGPT. Toda a gente foi atrás do ChatGPT. Estamos a falar há 6 meses, pouco mais de 6 meses. E em fevereiro, janeiro, já toda a gente falava do ChatGPT. Portanto, o salto tecnológico foi dado aqui há uns anos pela Google quando escreveu um paper chamado All You Need Is Attention, ou qualquer coisa deste género. É um título giro para um paper científico, mas abriu as portas a uma nova maneira de trabalhar com Large Language Models e abriu as portas a este tipo de coisas. Mas foi suave. No entanto, há um salto quando de repente a tecnologia é utilizada. A única coisa que eu vejo... Alguém que diga eu sou capaz de prever qual é a mudança tecnológica que vai dar o salto, não acredito nessa pessoa. Mas que todos nós temos visto muito claramente aonde é que os saltos são dados e depois somos capazes de olhar para trás e perceber qual foi a tecnologia que fez o enablement, é um facto. Não sou capaz de prever o próximo. Sei que vai ter a ver com a inteligência artificial também. Sim. Ou com a ciência artificial, o que tu quiseres. O que seja, não é? Tu agora estás muito ligado ao tema da cloud. Muito mas ligado a ao cloud, tema quando da cloud. começa, no fundo as pessoas viam aquilo como espaço de armazenamento. Eu vou ter coisas na cloud, não tenho espaço no disco e vou... ou um bocadinho mais do que isso, mas pronto. Mas atualmente tu já tens uma capacidade. A cloud, no fundo, está de forma cada vez maior indistinta da tua utilização do dia-a-dia. Sim, estás na cloud, não estás, é indistinto. Caracteriza, imagina que há muitas das pessoas que nos ouvem que não estão familiarizadas com tecnologia. Faz um resumo, se conseguires, de onde é que começámos e onde é que estamos e até, se for possível, onde é que vamos chegar a seguir. Eu ponho o início da cloud um bocadinho até antes disso. A cloud, mais um pormenor geek, a cloud nos diagramas de rede, quando nós queríamos representar, isto é a ligação da minha empresa para fora, o fora desenhava-se uma nuvem. O nome cloud vem daí. A cloud vem originariamente de serviços oferecidos pelos operadores de telecomunicações que diziam aos seus clientes, em vez de você ter as máquinas dentro de sua casa, pode tê-las aqui dentro, as comunicações são mais fáceis. Portanto, mesmo até antes do armazenamento de disco,
vem daí. Aliás, se quisermos até ser muito, muito fundamentalistas, podemos lembrar-nos dos tempos em que as pessoas não tinham dinheiro para comprar um computador e a IBM tinha um computador dentro das suas instalações que alugava às fatias às pessoas e, portanto, as pessoas punham os seus programas a correr num computador que estava dentro das instalações de outro. E, portanto, o tracing do início da cloud pode ser levado até esse sítio. Mas tens toda a razão. Onde se começou a falar da cloud foram com as Dropboxes e com as boxes deste mundo. Começou-se a falar para o povo em geral. E, de facto, é um bom princípio. Na altura em que as coisas são, eu odeio a palavra, mas vou usá-la, democratizadas, pode-se considerar que é uma marca de início. E, portanto, o espaço em disco começou-se, de facto, por ter o espaço lá fora. Depois, os fornecedores inteligentes de cloud, nomeadamente a Amazon, disseram aos clientes, senhores clientes, em vez de só porem aqui os vossos dados, nós temos aqui umas máquinas que alugamos, vocês podem pôr aqui o vosso sistema operativo, tomam conta das máquinas e trabalham aqui dentro. Em vez de ser só os dados, as máquinas também trabalham. Nós, Microsoft, achamos que isso as pessoas nunca vão querer fazer isso. Há coisas muito mais interessantes. O passo a seguir é dizer aos clientes, senhor cliente, em vez de estar preocupado com o sistema operativo, nós preocupamos com isso. Nós instalamos o sistema operativo, fazemos os patches, mantemos isto atualizado, massajamos o sistema operativo. O senhor só tem que pôr aqui assim os seus programas, as suas coisas a correr. É o passo a seguir. Foi aí que a Microsoft entrou. Não tivemos grande sucesso inicialmente, portanto, depois acabámos por copiar o modelo de negócio da Amazon e tivemos muito sucesso, mas ao fim de algum tempo, esta história do eu, mais do que ter hardware na cloud, vou já ter coisas prontas onde eu só levo os meus programas e ponho lá, é o passo a seguir. Mas continuam a ter de ser os clientes a preocuparem-se com o software. A seguir aparecem as coisas como a Salesforce, o Microsoft 365, o Office 365 na altura, por acaso na altura chamava-se um nome repugnante. Eu estou numa casa de marketing, gostava de saber quem é que inventou o nome de Business Productivity Online Suite, que não era o nome daquilo que passou a ser depois Office 365. Também não é grande nome, mas é bastante melhor do que Business Productivity Online Suite. Mais facilmente memorizável também. E o que não é pouco nestas áreas. Portanto, passou a ser a cloud a correr o software todo das pessoas. E aquilo que tu dizes é completamente verdade. Hoje em dia, ninguém sabe se está a correr o Teams na sua máquina local ou se está a correr o Teams remotamente, se está a correr o Zoom no servidor de casa ou se está a correr o Zoom no servidor da cloud. É transparente. As pessoas, a partir de um browser, chegam a qualquer sítio, ainda que depois possa haver ou não haver software instalado na máquina, mas a transparência é muito grande. E isso, de facto, é um ganho. É um ganho para todos, porque nos desloca a atenção da máquina local para a função que eu quero que seja desempenhada. E é isso que é importante, é que os sistemas de informação facilitem a vida às pessoas, ajudando-as na sua função e não trazendo mais problemas como tenho de atualizar o antivírus, tenho de instalar o patch de segurança, tenho de... Não, essas coisas interessam um pouco os senhores da cloud que tratem disso. Sim. Por acaso, um tema dentro destes que eu acho que às vezes se fala pouco nisto é o potencial do trabalho colaborativo. Há muita coisa que aconteceu em termos de trabalho colaborativo que foi enabled primeiro pela internet e depois a cloud enquanto plataforma, seja na parte de investigação, que seja aqui. Onde é que tu vês isso a caminhar? Porque eu acho que aí há um potencial gigante, não é? Estamos muito longe de ter sequer percebido qual é o potencial. Estamos na infância da arte. Tens toda a razão. E isso, não sendo obrigatório ser cloud, é a única maneira de uma organização relativamente pequena poder usufruir desse tipo de funcionalidades. Para não ter de estar preocupado com abrir os seus servidores à internet para que os seus colaboradores possam entrar. A maneira de trabalhar colaborativamente, quando se assume que todas as pessoas estão igualmente longe umas das outras ou perto umas das outras, que é aquilo que nós pretendemos que aconteça, que estejam longe fisicamente, mas que estejam perto colaborativamente, esse cenário é extraordinariamente facilitado pelas infraestruturas cloud, sejam elas de quem for, as da Microsoft, das Amazonas, da Google, sejam lá quem for. De alguma forma a pandemia mostrou-nos, revelou-nos um bocadinho da ponta do véu com a
passagem praticamente instantânea de todas as organizações de um trabalho local para um trabalho remoto colaborativo, que tinha de ser colaborativo porque tinha de replicar a forma de trabalho que existia antes da pandemia e, portanto, as plataformas de colaboração que existiam na altura, o Zoom, o Teams, tiveram de escalar. Nós aumentámos o número de recursos associados a Teams 4 vezes durante a pandemia. Mas as pessoas conseguiram continuar a trabalhar. Não estou a dizer que tenha sido saudável do ponto de vista mental para todos, mas do ponto de vista económico, as coisas tiveram a hipótese de continuar a funcionar. Havia muitos problemas de logística, mas isso a informática resolve relativamente pouco. Nós ainda não conseguimos fazer passar uma caixa de ovos através do fio da internet, mas e não estou a ver que isso mude muito rapidamente. Ainda que as impressoras 3D um dia possam imprimir comida, mas eu ainda não estou nessa. Portanto, há coisas que não poderão ser resolvidas, mas, de facto, a manutenção do trabalho colaborativo em ambiente puramente suportado por sistemas de informação foi-nos revelada nessa altura. Acho que estamos muito longe. Há muito ainda para fazer nessa área. Há muitas coisas que continuamos a ter de fazer com o teclado e com o rato, e estar preocupados se a câmara nos está a filmar ou não, que têm de crescer e evoluir de forma a que o computador é que se tem de preocupar com a minha presença, com o que é detectável da minha presença face aos outros. Nesse aspecto, a colaboração tem muito por onde crescer. Os investimentos mais recentes da realidade aumentada ou da realidade virtual vão também colaborar de alguma forma nisso. Sou um bocadinho crítico quando as pessoas dizem está mesmo, é para o ano, é em fevereiro do ano que vem que as coisas vão explodir. Não, mas mais uma vez, deve haver um degrau destes anos. Sim. E tu, faça isto tudo, e agora há os streamings, há tudo, há um conjunto de coisas que nunca mais acaba. Faz sentido ainda falar em on-prem, ou seja, trabalhar localmente e trabalhar na cloud, ou isto é um termo cada vez mais irrelevante? Eu diria que, do ponto de vista informal, do ponto de vista real, é irrelevante. As coisas podem correr dentro de casa ou fora de casa sem nenhum tipo de problemas. Nós temos ainda uma organização política mundial que não se compadece com algumas formas de falta de controle. Ou seja, e atenção, eu não tenho a certeza de ser contra isto. Quando se diz que as coisas da defesa não podem estar na cloud, têm de estar em servidores dentro do SIS, está muito na moda hoje em dia falar-se do SIS, têm de estar em servidores dentro de casa, eu não tenho a certeza disso ser verdade, mas tenho a certeza que as pessoas dormem mais descansadas se pensarem que as coisas estão guardadas dentro de casa. E o dormir descansado também é um valor. E, portanto, há muitos motivos para os quais uma coisa não pode estar na cloud e tem de estar on-prem. Os dados pessoais associados à saúde, dados financeiros, há determinadas coisas, investigação secreta do ponto de vista de empresas, há coisas que as pessoas ainda estão um pouco confortáveis de ter fora de casa, porque ter fora de casa parece estar menos controlado. E, portanto, se me perguntas, é indiferente? Do ponto de vista tecnológico é indiferente. Do ponto de vista psicológico, que é extraordinariamente importante, nós somos pessoas, precisamos de conforto. Do ponto de vista psicológico, não é. E como tal, não estou a ver nos próximos 5 anos as empresas a abdicarem por completo daquilo que têm dentro de casa, principalmente empresas de média a grande dimensão ou empresas pequenas de muito elevado valor acrescentado. De resto, o nosso tecido empresarial em Portugal, que é constituído por empresas muito pequenas, já vive perfeitamente na cloud. Totalmente. Já só temos dentro de casa PCs e vamos um dia só ter dentro de casa ecrãs, teclados e ratos. Já não é preciso um PC. O PC vai também estar na cloud. A única coisa que está dentro de casa são aquelas coisas que são necessárias para eu interagir com a cloud. Já não é preciso a caixinha, é só um ecrã, um teclado e um rato. Enquanto for preciso um teclado e um rato, claro, e não conseguimos falar com os computadores. Também estamos a tratar do assunto. Exato. E agora, pronto, temos de ir ao tema do momento, não é? A gente fala disto. A inteligência artificial, há aquele conceito curioso e associado muito ao tema da inteligência artificial, que é o crescimento exponencial, a evolução exponencial e a nossa incapacidade de lidar com essa evolução exponencial. Mas, ao mesmo tempo, há aqui um receio
um bocadinho infundado, porque nós vemos o início da inteligência artificial e vemos ali à frente o Terminator. E, portanto, acho que ainda há um caminho bastante longo entre isso alguma vez ser uma realidade. Portanto, onde é que nós dirias que, para quem não um leigo, onde é que nós estamos neste momento num estadio de evolução da inteligência artificial? Eu considero, o nome inteligência artificial, li há relativamente pouco tempo um artigo sobre isto, acerca do nome inteligência artificial. Quando o meu trabalho final de curso no técnico era sobre uma coisa que na altura passava por inteligência artificial, que eram sistemas periciais, em que se punha nas máquinas, se ensinavam as máquinas aquilo que os peritos humanos sabiam. E, portanto, passava-se do perito humano para a máquina a capacidade de ter uma opinião perita. Isto não é mais, e a inteligência artificial que nós temos hoje nada mais é do que estatística aplicada. O nome inteligência artificial é extraordinariamente danificador do ponto de vista psicológico, voltando à parte psicológica, para uma tecnologia que hoje em dia pouco mais é, e atenção, isto é completo, não, de maneira nenhuma, isto é consensual o que eu vou dizer, mas nada mais é do que estatística aplicada. Ainda que um Large Language Model com 400 bilhões de parâmetros seja uma coisa assustadora, continua a ser estatística, isto continua a ser ensino, continuamos a dar-lhe dados e ele aprende a partir dos dados, infere a partir dos dados, aprende é uma maneira gira de dizer as coisas, ele infere a partir dos dados coisas que a seguir, se eu perguntar, ele aprendeu. Não há, do ponto de vista formal, uma definição de inteligência que eu consiga utilizar para dizer que isto não é inteligência ou isto é inteligência. Na realidade, o velho teste do Turing, se eu estiver numa sala com um teclado a falar com uma coisa do outro lado, será inteligência se eu não conseguir perceber se o que está do outro lado não é um ser humano. Hoje em dia, os sistemas mais avançados de inteligência artificial ainda não estão aí, mas começam-se a aproximar. E, portanto, eu temo que esta definição de inteligência do Alan Turing não seja particularmente interessante. Eu prefiro associar a coisas que os seres humanos têm e que nós ainda não estamos a ver maneira de passar para dentro da máquina, que são as criatividades, a formulação de hipóteses completamente fora da caixa. Portanto, um chat GPT vive perfeitamente com aquilo que sabe e, quando não sabe, inventa. O nome técnico tem uma alucinação. As pessoas riem-se quando eu digo isto. É um termo técnico. Não, ter uma alucinação é quando eu começo a ver um Large Language Model, um GPT, a inventar coisas, a sair fora daquilo com que foi ensinado, mas plenamente convencido que está a fazer uma conversa decente. O que ele está, de facto, a ter é uma conversa decente, tal e qual como nós temos seres humanos que discutem futebol sem nunca terem jogado um bocadinho de futebol na vida. Portanto, consegue-se dizer disparates acerca de todos os temas. Eu, provavelmente, nesta discussão já disse disparates a torto e direito. Portanto, posso estar a ter alucinações também. Não tenho, neste momento, um receio típico que as pessoas têm do vai haver um Skynet e um Terminator e as máquinas vão carregar no botão e largar as bombas antónias em cima de toda a gente. Continuo a ver as máquinas, entre aspas, e falta-nos muito para chegarmos a esse nível de robotização, mas custa-me um bocadinho ainda acreditar que haverá seres humanos suficientemente idiotas para darem àquilo a que se chama inteligência artificial um fator importante que é a chamada agência, é a capacidade de agir. Aceito perfeitamente uma inteligência artificial como aquela que nós temos hoje em dia a recomendar coisas e a ter um ser humano à frente a dizer isto é um disparate, isto é uma alucinação, não vou seguir este conselho. Custa-me um bocadinho dar o botão às máquinas. É possível que aconteça. Estou muito descansado a dormir porque não acredito que vá acontecer. Principalmente porque o mundo está muito atento a este problema. Quer as empresas grandes, quer os governos, alguns com um bocadinho de agência a mais, digamos assim, o governo italiano dizer cá o ChatGPT não entra, parece-me um bocadinho agressivo, mas demonstram a preocupação com o tema, que eu acho que é totalmente legítima, que nos tem de afetar a todos. A solução não é dizer não vai haver inteligência artificial, não vamos desenvolver nada nesta área. Claro. Isso só quer dizer que o desenvolvimento passava a ser feito por entidades mais duvidosas do que aquelas que estão a ser feitas hoje em dia, porque as vantagens que trazem em muitas áreas são muito grandes.
E o escrutínio, não é? Uma organização grande é facilmente escrutinada, uma organização que não seja... Rigorosamente. Essa regulação é muito mais complicada. Exatamente. Aliás, os reguladores tipicamente só conseguem afetar os grandes regulados. Quando as coisas começam a ser demasiado capilares, não há capacidade do regulador para fazer. Ai, não consegue ir a todo sítio. Claro. Escolhe dois ou três mercados para ir regular o preço, mas não consegue ir a todos. No fundo, pegando naquilo que estás a dizer, tu vês a inteligência artificial, coisas associadas do machine learning, da cloud e muitas coisas que no fundo são enablers, a ajudar-nos a ser uma extensão e não uma substituição. Epá, a pergunta é excelente. Não vejo uma sem a outra. Quando apareceu a máquina a vapor, foi para estender as capacidades, havia coisas que era impossível a fazer e que de repente passou a ser possível com a máquina, mas também havia muitas coisas que eram feitas por homens e por burros e por cavalos e que deixaram de ser. Eu não consigo ver um destes degraus de aumento de suporte à capacidade humana sem ver alguma disrupção, de substituição em alguns casos. Eu diria que a inteligência artificial tem potencial para disromper algumas profissões que nós pensávamos estavam muito seguras. Os médicos, os programadores. Algumas coisas que nós pensávamos que isto nunca vai ser possível fazer por um robô, de repente, não tenho a certeza que não vai ser. Tipicamente o ser humano tem-se adaptado bem a esse tipo de... Enfim, com algumas disrupções, eu não estou a dizer que a Revolução Industrial não trouxe desgraças em muitos níveis, que depois levaram também a grandes revoluções não industriais em vários sítios do mundo, mas o ser humano tem-se adaptado com alguma velocidade, talvez não sem dor, mas com alguma velocidade, a essas realidades. Portanto, o meu sonho, de facto, é que a inteligência artificial fosse apenas um potenciador de capacidades e não um substituidor de seres humanos. Em algumas áreas é incontornável. Principalmente quando associada a uma robótica que ainda não está lá, mas quem tiver curiosidade de ver as coisas que a Boston Dynamics está a fazer com robôs é absolutamente louco e vai ser uma coisa também com alguma disrupção na sociedade daqui a uns tempos. Sim. Portanto, o ponto aqui, pegando nisso, porque eu acho que é um tema super interessante que as pessoas às vezes não têm noção. Quando nós juntamos nanocomponentes que estão a ser desenvolvidos, robótica, inteligência artificial, o trabalho ao nível da genética quase do mais fina possível. Realidade aumentada e virtual. Realidade aumentada, realidade virtual. Tens uma mudança de paradigma brutal, não é? Tudo junto é brutal. Sou incapaz de comentar isso. Passa à frente. Exato. Não tenho sequer capacidade, juntando essas peças todas, que eu acho que tocaste nos 5 pontos que todos juntos vão transformar a sociedade humana de forma que é completamente impossível neste momento alguém... Vão lá perguntar ao Michio Kaku que ele também fica completamente às aranhas. Não há maneira de ser capaz de fazer uma previsão quando tudo isso estiver a funcionar. Com todos os receios que isso traz. Portanto, não estou a dizer que vai ser bom e vai ser bonito, pode não ser fácil, pode não ser nada disso, vai ser uma transformação grande. Epá, eu espero que seja uma transformação no bom sentido. Eu sei que a esperança não é uma estratégia. Ter esperança não é uma estratégia. Mas ajuda-nos a viver. Tu, no fundo, se calhar aqui, e isto é também uma coisa que as pessoas não estão habituadas a pensar, nós temos de passar a olhar para as coisas numa escala temporal, se calhar de um ano. Porque a mudança, se calhar daqui a um ano, basta pensar na questão dos automóveis. Há 5 anos, ninguém... 90% das pessoas que agora estão a comprar um carro elétrico jamais comprariam um carro elétrico. Imaginariam, exatamente. Diriam, não, isso aí, a bateria, depois não têm onde carregar, depois não... E agora, o carro mais vendido é um Tesla. É corriqueiro. Que é uma coisa brutal. Onde é que está a pergunta no meio dessa? Não estava, era um mero comentário. Mas é a escala temporal. A escala temporal. A escala temporal, todos nós temos a mania... Até eu me perdi na minha pergunta. Não. Muito obrigado. A escala temporal. Muito obrigado. Todos nós temos a mania de sobreestimar o que vai acontecer a curto prazo e subestimar o que vai acontecer a longo prazo. Eu julgo que a frase é do Bill Gates. Também acho Direito, ok. Foi por causa da internet, talvez. Exatamente.
Mas a frase é boa. De facto, as últimas coisas a passarem-se, o tempo que o ChatGPT, mas antes disso o Netflix e antes disso, o tempo que as coisas estão a demorar desde que são lançadas a terem uma adoção global está de facto a encolher muito. Não vemos os impactos societários imediatamente. Eu tenho muitas sérias dúvidas acerca da qualidade dos impactos societários de coisas como Facebook e TikTok e Instagram na sociedade. Já existem há muito tempo, são muito adotados, mas estamos a começar a detectar impactos na saúde mental das pessoas destes ambientes. E Twitter, não quero limitar as coisas, mas de facto temos de começar a pensar a muito mais curto prazo, ou talvez a introduzir controlos artificiais para termos tempo para, como sociedade, perceber não é se queremos, é como é que queremos introduzir essas coisas. Eu pareço um velho de Restelo a falar nestes temas, mas eu sou de facto um adepto da atenção da sociedade em geral e dos governos em particular, como sendo a sua manifestação de agência, no controle, ou pelo menos na monitorização das coisas que se estão a passar. E não sou de maneira nenhuma, não sou de maneira nenhuma uma pessoa com tiques de esquerda radical, pelo contrário, mas acho que todos nós como sociedade temos a obrigação de ter cuidado com aquilo que está a acontecer e de ter atenção e de vermos se de facto devemos pôr algum travão em algumas coisas. Não é dizer, como a Itália, ChatGPT, menina não entra, como o clube antigo, não é isso, mas é dizer que vamos ver que impactos é que tem e como é que podemos mitigar esse impacto. Já fazemos isso quando não deixamos que as empresas se comprem umas às outras de maneira a transformarem-se em monopólios. Portanto, já temos esse cuidado do lado da economia, temos também de ter cuidado noutras áreas importantes. Não, ao mesmo tempo, não limitar a inovação, mas controlar. Tu dirias, há um tema que as pessoas dizem sempre, e eu tenho uma dúvida existencial se isso será realmente verdade, que é a criatividade e a inovação são características intrinsecamente humanas e, portanto, não são replicáveis por máquinas. Até que ponto isso é verdade? Eu sei que o Stephen Hawking, e eu adorei ler o livro dele, aquele último sobre o futuro, em que ele tem diz os tipos de sociedades que podem existir e ele diz que realmente vê uma hipótese de vir uma sociedade de máquinas e, portanto, em que as máquinas acabam por substituir-nos de certa forma. Tu vês que isto ainda é uma realidade em que a criatividade e a inovação são realmente coisas que não são facilmente replicáveis? Onde é que nós podemos acrescentar valor enquanto pessoas versus os equipamentos que utilizamos? Que não são facilmente replicáveis é óbvio. Ou seja, aquilo que nós vemos os chats GPTs e os DALIs a fazerem hoje em dia não é, na maior parte dos casos, interpretável como sendo criatividade. Ainda que eu já mandei o ChatGPT escrever-me um soneto sobre limões e saiu bem. Em português. Limões? Limões. Pormenor. O tema do casamento do meu terceiro filho eram limões. Não interessa. Portanto, foi o que desencadeou. Usaste? Não, mas só queria saber, não me iria apropriar de uma coisa desse género. Punhas a citação uma nota. Mas correu de facto bem. Mas eu acho que aquilo que nós estamos a aprender neste momento é que nem tudo aquilo que nós achávamos que era criatividade é. E portanto há coisas que são apenas. Sim, engraçado. Há coisas que são apenas aprendizagens esquecidas. São coisas que nós vimos a algures e que combinamos com uma coisita ou outra e que de repente sai uma coisa que parece muito nova. Não tenho a certeza de haver insights como os do... Vamos assumir que a história do Newton e da maçã é verdade. Como o insight do Newton quando leva com a maçã em cima, ou o insight do Franklin quando toca na chave com o papagaio e a eletricidade, ou o insight do Maxwell, ou o insight da Marie Curie. Há determinadas... Ou do Einstein, ou do Leibniz, há determinados pontos onde nós conseguimos perceber que houve aqui qualquer coisa que nunca se tinha passado antes e que disrompe por completo aquilo que era tomado como ou seja, a mudança de paradigma não será, ainda é uma coisa que provavelmente não será... Não, eu não vou tão longe. Eu digo que nós não sabemos ainda fazer.
Portanto, ainda não percebemos qual é o mecanismo que nós temos para que o possamos replicar na máquina. E número 2, ainda não descobrimos por acaso, porque há muitas coisas que são descobertas por acaso, ainda não descobrimos por acaso nas máquinas um mecanismo que seja capaz de fazer isso automaticamente a pedido. Portanto, eu não penso que seja intrinsecamente humano, ainda como pessoa religiosa que sou, acredite na existência de uma chama fora do cérebro, mas a ideia de dizer que a criatividade é exclusiva do ser humano, não vou tão longe quanto isso. Há muitas coisas a que nós chamamos de criatividade e que de facto não são. São apenas reaprendizagens ou reachings de coisas que foram já vistas ou feitas. Miguel, não podias ter terminado melhor. Olha, obrigadíssimo. Tenho uma última pergunta que é, daqui a uns anos, olhando para trás, o que é que tu gostarias de dizer que conseguiste fazer e que foi o teu legado? A pergunta, eu podia fazer uma resposta institucional muito boa. Eu, antes de ser um tecnólogo, eu sou um pai e um avô. Portanto, eu tenho neste momento 4 filhos, 5 netos e meio. Portanto, gostava daqui a uns anos ter produzido uma família onde as pessoas vivem assim contentes e felizes umas com as outras. É o meu sonho fundamental. Do ponto de vista profissional, o que eu gostava era de facilitar a vida. Eu vim para a Microsoft quando se fez o NT porque acreditei que o impacto na humanidade era nesta companhia que ia ser feito, o maior. E há muito poucas companhias que possam dizer isto. A Google fez isso muito bem. A Apple, do ponto de vista dos telefones, só aí as pessoas acham que a Apple é uma coisa fabulosa noutras áreas. Eu acho que teve um papel fabuloso no transformar o meu Sony Walkman numa coisa que hoje em dia é um computador que anda connosco. Mas o impacto na sociedade da organização onde eu estou, e por isso é que me mantenho aqui desde há quase 27 anos, continua a ser algo que eu estou contente com o que fiz e quero continuar a fazer da mesma maneira. É um nível muito local, portanto, nunca quis ir trabalhar para fora por causa da família, como é evidente, mas portanto, nunca quis ir trabalhar para fora, nunca quis sair da minha zona de conforto, que é o meu país, mas gostava de poder dizer, enfim, no fim, quando olhar para trás, influenciei o meu país de maneira que ele ficou um sítio melhor porque eu existi. É só isso. A mim influenciaste. É mútuo. Obrigado, Miguel. Muito obrigado, Rodolfo.